Bora lá, pessoal, acompanha esse resultado aqui com o nosso parceiro, amigo André Isvosa, dona Prótese Capilar. E André, tem uma dica pra dar pro pessoal em casa aí? Como que é? Cara, pode usar prótese tranquilo, cara. Não tem medo, não vai sair com vento nesses vídeos. A gente vê por aí, olha, eu nado, eu jogo bola, eu pedalo. É vida normal, gente, é vida normal. Fazer a manutenção, fazer a hidratação, acompanhar, você vai ter prótese por muito tempo. Você vai, ó, faz bem tal de cima, hein? Vem fazer a avaliação que vai valer a pena. Vai mudar a sua história, vai mudar o seu dia, ó, e vai elevar o ego lá em cima. Dá a diferença, né, André? Vai muito. A gente brinca assim, a minha prótese que não explica as pessoas, mas a sua sai tão fácil, não é isso. A minha eu coloco só uma fitinha nela pra fazer a demonstração mesmo, porque muitas das vezes as pessoas não sabem que a gente tá usando prótese. Aí quando você tira a pessoa. Então se eu fixar ela do jeito que a gente fixa dos peitos, não tem como tirar, gente, porque isso aqui fixa muito bem. Então, ó, acompanhe esse resultado. Vem aqui com a gente, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou, hein?